texto de Mateus, ele é um discurso só, que é o Sermão do Monte, né? Então, quem é que está falando aqui em Mateus 6? Mateus escreveu. Mas quem que está falando nesse texto? Jesus escreve, não é ele que fala? Jesus. Ele começa falando que Jesus. Ele começa falando que Jesus falou, mas quem está falando ali com a multidão é Jesus. Jesus que está falando sobre o Sermão do Monte. Mateus ele é da montanha. Alguns falam do monte, né? Ele está funcionando? Obrigado, pastor. Aí, se alguém quiser falar, que o povo aqui fala, vamos ter que arrumar aquele do Costinha, que é do Costinha. Obrigado, pastor. Ele descia em um. Então Mateus escreve o que Jesus está falando, né? Lembra o que Jesus está falando. Para quem que ele está falando? Jesus ele parou para conversar com os discípulos, falou, vamos ali que eu tenho que falar um negocinho para vocês 12. Um negocinho, um sermão grande, né? Mas aí tinha uma multidão que seguia. Coisa rápida. Tinha uma multidão que seguia. A multidão acaba participando do discurso, né? Então, Mateus 6. Esse texto de Mateus é fantástico, irmãos. Isso aqui é uma cartilha. Se você puder escrever e deixar lá escrever na geladeira. A Bíblia ela é fantástica. Rapaz, não tem outro alimento. Esquece. Tem gente que deixa a Bíblia no 91 aberta, deixa Mateus. Está até empoeirada. Ele começa no 5, né? Ele começa no 5. Ele começa no 5. E ele vai passa pelo 6. Meu Deus, até o 7. Ele começa dizendo, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Jesus subiu ao monte, fez lá, sentou, perninha cruzada e começou a falar. Né? Observação, 25. Jesus diz para não se preocupar com nossas vidas. Jesus faz uns pedidos aqui difíceis. 26. Jesus afirma que ele sustenta a natureza e também nos sustentará. Quando ele fala, olha só, 6:26, ele fala o que no 6:26? Que nem semeiam, nem ajudam, sem celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Olha só. Não tendes vós muito valor mais do que elas? Gente, a gente vale mais do que uma pombinha. Vai. Vamos falar para nós. Vamos lá. Apesar dos direitos dos animais estar aí, né, gente? E vocês viram lá? Ultimamente o povo está dando mais valor aos animais. E aí entra no 23 de novo, né? Também. E eu gostei porque exumaram o cão orelha lá, não foi ninguém que bateu nele, não. Ele foi atropelado. Os caras já condenaram os meninos antes de... Mas é assim, gente. Mas é assim. Olha só. Então, Jesus afirma que ele sustenta a natureza e também nos sustentará. Preste atenção nisso, irmãos, que ele fala aqui. Olha, meu Deus do céu, dá vontade de pregar. Presta atenção que aqui no 20... Onde é que você leu mesmo? 26, né? Contudo, essa frase final aqui, irmãos, não tem vocês muito mais valor do que uma ave do céu? Então, se ele alimenta a ave do céu, você não tem mais valor do que ela? Você vale mais que uma pomba, mais que um elefante, mais que um cachorro. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus cuida deles, não vai cuidar de você? É o que ele está querendo dizer aqui. Daniel cuida aqui. Fala. Que é a questão. Como é que Deus cuida da natureza? O ser humano devasta, faz. E Deus restaurou o cuidado de Deus, nos comparando como ele cuida da natureza. Sim. Como ele restaura. Boa. Né? Ele consegue nos dar resiliência. Né? Exatamente. E assim, a natureza ela não está pensando no amanhã. No amanhã. O leão, ele ganha a carne dele lá e não fala, eu vou guardar um pedacinho para amanhã. O cara vai lá e dá 10 frangos pro leão.
Ele não fala, vou guardar 2 para amanhã, que amanhã eu não tenho o que comer. Ele sabe que alguém vai cuidar dele. Ele sabe que alguém vai cuidar dele. O maná não podia guardar. Mas de lá e vai o Salmos 9 fala assim, né? Respeito lá do Mateus, né? Os princípios dos povos se consagravam para serem o povo de Deus, de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, e ele está muito elevado de tudo, né? Então Deus, ele é Deus. Sim. Domina Então, sobre ele pode toda a fazer criação. as coisas, desde o princípio que ele fez o homem, deu fôlego de vida. Lá no começo ele já era. Ele já era. Entendeu? Ó, o 20... Salmo 9... Salmo 47, versículo 9. Tá, 47, 9. Ó, versículo 27, ainda na observação. Opa. Jesus afirma, ó, no 27, alguém leu 27? Vamos fazer versículo a versículo? Alguém leu 27? Ansiosos que sejam, pode acrescentar um cômodo ao curso da vida. Eu coloquei aqui que Jesus afirma que não temos controle sobre a nossa vida. Você tem controle sobre a sua vida? Você não tem controle sobre a sua vida. Você não tem. A gente não tem. A gente não tem. A gente está meio assim, a gente fica no flutuando. Aí ele leva Provérbios. Não estou querendo dizer que o que você tem que fazer, você tem que fazer. Faça a tua parte. Casei, vou trabalhar para sustentar minha família. Cuida. Só que aqui ele usa o seguinte: quem aqui se preocupa bastante? Quem aqui se preocupa muito? Você acha que isso vai aumentar a sua vida? Não vai aumentar a sua vida. É o que ele fala, a nossa preocupação, o que ele está querendo dizer? A nossa preocupação ela não causa nada de... acrescenta nada na nossa vida. E é contra o que está escrito na Bíblia, né? Entendeu? Então ele coloca isso aqui. Exato, ele coloca isso. Então, não temos controle sobre a nossa vida. Você ia falar? Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja o caminho, mas o Senhor quem assina é ele. O 28 e 29, quem pode ler? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. 29, já foi? 29. E eu, você, porque nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Eu coloquei, Jesus provê os recursos que a natureza precisa. Jesus não só vê, ele provê. Então ele fala, você está preocupado com que roupa que você vai usar? Olha os lírios do campo, cara. Fui eu que vesti. Fui eu que vesti. Nem Salomão, um homem rico que foi, né? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu igual ao lírio do campo. Então, calma, eu vou chegar. Quem aqui já foi alcançado pela provisão de Deus? Às vezes são coisas visíveis, às vezes são coisas que você não percebe no dia, mas você vai perceber depois. Você fala, rapaz, era Deus lá, era Deus. Eu não percebi lá, mas era Deus. Olha só. 30, 31, quem pode ler? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. O homem bully, né? O homem de pouca fé. Agora tem a bateria, né? Olha só. Jesus afirma que suprirá. Jesus afirma que suprirá nossas necessidades e questiona a nossa fé. Olha só. A gente não tem que olhar essa pergunta de Jesus, homens de pouca fé, como um, ai meu Deus do céu, Jesus não está honrando a minha fé. Não está honrando a minha fé. Não, é diferente, né? Ele está falando, homens de pouca fé significa o quê? Você tem que ter fé que eu vou conseguir suprir sua necessidade. Antes de correr para o gerente do banco e pedir um empréstimo que vai te lascar nos próximos 4 anos, acredita em mim um pouquinho. Que eu vou te ajudar, eu vou te dar a direção. Que aí entra também a pessoa vai lá, ora, fala com Deus, Senhor, tá aqui. E vai fazer o dela. Aí depois ele fala, acho que eu vou ver se eu agilizo aqui, se Eu vou dar uma adiantada. Mesmo no desespero, irmãos, cuidado com o desespero. Cuidado com o desespero. Jesus estava no barco, falou para Deus,
E aí a gente tenta entender o contexto aqui. Jesus está falando para os 12 discípulos e para a multidão. Jesus, ele tira esses caras da onde eles estavam. Tem um lá que simplesmente ele está sentado numa mesinha assim, Mateus, né? Sentado numa mesinha. Ele larga a mesa e vai. Ele pediu as contas, abandono de trabalho, ele foi seguir Jesus. Aqueles caras não tinham mais sustento. Embora Mateus tinha um dinheirinho, né? Pelo menos lá no Detioso a família de Mateus era boa da bufu. Mas eles não tinham mais emprego, não tinham mais dinheiro. Então, o que Jesus está falando? Homens, tenham fé. Tenham fé que andando comigo não vai faltar nada para vocês. Eu sou Deus. Eu sou o Filho de Deus e vou prover. Trazendo para os nossos dias, a gente tem que se questionar como é que está a minha fé. Homens de pouca fé. Esse aí? Que temeis. Boa. O 32. Quem lê para mim o 32? A gente lê o 30 e o 31 junto. Não? Lê o 31. Pode ler. Você leu o 30, lê o 31 também. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Sim. Aí ele fala das coisas que nos sustentam, né? Comer, beber e vestir. Não se preocupeis. Tá? O 32. Porque todas essas coisas que os gentios procuram, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessita de todas essas coisas. Quem se preocupa demasiadamente não está colocando a confiança em Deus. Ele sabe o que precisamos. O Pai já sabe o que a gente precisa. A gente tem que... Não significa que a gente não tem que orar, irmãos. Porque tem irmão que fala, se ele sabe, para que eu vou orar, né? Você tem que expressar. A expressão demonstra o quê? Dependência de Deus. Senão a Bíblia não falaria para você orar. Em vez de, quando orares, orareis assim. A Bíblia, Jesus falaria como? Quando pensares, pensareis assim. Ele fala orar, falar, verbalizar. Então Jesus, quem se preocupa demasiadamente, não está colocando a confiança em Deus. É o que a Bíblia fala. Você pode tentar achar argumentos fora disso. Daniel, não é bem assim. Eu confio, mas eu estou preocupado. Não, mas será que entregou completamente? Outro dia um pastor pregou aqui, pastor Ivo Mariano, ele falou assim, a fé é o seguinte, eu estou com o meu carro, acabou a gasolina. Se eu tiver 100 reais para colocar gasolina, não é fé. A fé é quando acaba a gasolina no meio da estrada, eu não tenho nada, não tenho sinal, e como é que eu faço? Já viu aquelas estrada americana? Aquela estrada americana, não tem nada do lado, passa um caminhão de 1 em 1 hora. E se acaba lá, aqui no Brasil também tem essas histórias que se acabar a gasolina, e não tem. Eu falei para o cara outro dia, só falta acabar a gasolina, à noite chovendo e apareceu uma loira assim, flutuando. Você fala, misericórdia, você sai correndo ou eu repreendo? Então fé é um negócio. Também, se vier com o galão. Então, fé é isso. Alguém ia falar alguma coisa? Levantou a mão? Zé? Pode falar. Assim, eu quero contar um testemunho aqui. É engraçado, né? Quinta-feira passada, os caras roubaram meu moto, né? E eu fiquei preocupado, né? E às vezes a gente acaba até murmurando, espreado. Eu estudando esse texto, hein? E não acreditando, ela me repreendeu às vezes e tal. Aí a Catinha mandou um áudio para ela, né? E é tão engraçado que a Cátia falou assim, né? Cátia Rocha, né? Falou assim, Catinha, não se preocupa não. Deus vai trazer esse rótulo para você. Então eu corri para todo lado. E o mais impressionante é assim, você vai num lugar, nós podemos ir, vai em outro e 3 carros. É assim, você vai ir agora, cara. Carro parado, carro intacto, sem fazer o quê? Acredito, não acredito, então você fica com a sua fé meio estremecida. Sim. Aí ela falou em um dia e no outro dia, o módulo estava lá, o cara foi lá, instalou, bateu, pegou na hora. Você acredita nisso? Por quê?
Deus, Ele sabe do que você precisa. ele sabe do que eu preciso. E aí numa situação... Agora pensa se você tivesse vamos supor uma situação, se tivesse desesperado, aí você vai querer comprar coisa irregular, que é mais barato, que os caras têm para vender. Você vai querer pedir dinheiro emprestado para agiota. Você vai querer ir num banco que o cara te empresta 3 mil bancos. Você pagar em 4 anos, você vai pagar mais ou menos uns 8. Eita, Muito mais. Não é? Depende do seu score, né? Então, tudo isso daí espera um pouco. Deus ele tem uma saída, Eu acho Deus que é ele tem muito uma porta. relacionado quando você realmente descansa. E no meio da tempestade é difícil, mas é possível. Porque senão não está na Bíblia, né, irmão? É isso que Deus fala assim, agora ele relaxou, descansou, agora eu vou agir. Porque quando a gente está ansioso, a gente não vê, não ouve, né? A gente fica apavorado. Eu penso assim, fico meio, espera aí, se acalmar. É. Porque se eu fizer, não vai nem perceber que eu fiz. Sim. Né? Vai achar que foi o homem, vai achar que foi ele. Exato, vai Exatamente. dar quem não der. É o nosso olhar, né? É. Mateus 6:22. É. O 33, quem lê? Você Pode ser, Sandrinho. busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. É isso aí, ó. Jesus nos adverte a buscar primeiro o seu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Reino de Deus e a sua justiça. Dentro do reino de Deus, se você busca no reino de Deus, você já busca a justiça junto. Que não tem como se separar. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Tá? Então, ou seja, essas outras coisas que vos serão acrescentadas, o que é? É a roupa que ele fala antes, é a comida, é a bebida que ele fala antes, são as preocupações, são aquilo que você precisa fazer. Então ele fala, não se preocupa com isso aqui não, isso aqui você não se preocupa em buscar o meu reino. E o 34... Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é o suficiente a carga de cada dia. Tem Bíblia que fala, basta cada dia o seu mal. Ou seja, viva o dia de hoje, cara. Amanhã é segunda-feira, você não sabe o que acontece. Você não sabe... Ah, Daniel, eu sei o que acontece sim. Eu tenho meu emprego, vou acordar às 5, vou sair às 5:30. Isso é o que está planejado. Porque o coração do homem planeja. Quantas pessoas saem de casa de manhã com esse planejamento, no domingo, está pensando na segunda e não volta para casa mais? O cara foi morto, foi sequestrado, foi sei lá o quê, foi embora de casa, surtou e foi embora. Não voltou mais, né? Igual a historinha do cara que o pai saiu para comprar cigarro e não voltou mais. Ele está há 30 anos desaparecido. Então a gente planeja, mas a gente não sabe o que vai acontecer. A gente é surpreendido tanto pela bondade de Deus quanto pelas adversidades da vida, que elas chegam de repente. Alguém levantou a mão? Quando você fala de desespero, a história de Jacó, né? Jacó viveu 40 anos de igreja, ele já era uma bênção, né? Ele antecipa, o seu desespero antecipa ele a mentir pro pai para poder ter a... Desespero. Desespero leva a gente a fazer... O desespero leva você a pular do avião sem paraquedas, irmão. A empolgação também. Sem paraquedas. Você pula e fala, pulei, já era. Olha, interpretação. A primeira que eu fiz. O texto é grande, mas eu separei 4. Nossa preocupação não aumentará a nossa vida. Deus já sabe do que precisamos. Ele cuidará de nós melhor do que cuida da natureza. Se confiamos nele, vamos focar em buscar o seu reino. Correlação. Alguém abra para mim Filipenses 4, 11 e 13. André, você abre em Salmo 37, 5 e 6. Quem vai ler o Filipenses 4, 11 e 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lê do 11 ao 13? Do 11 ao 13. Filipenses 4, do 11 ao 13, Zé. Não diga que isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em todas as
maneiras, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a perder, a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entendeu a correlação desse texto com o Salmo, com Mateus 6? Mateus 6? Aí eu te pergunto, irmãos, o Paulo ele era contemporâneo de Jesus lá, né? Será que ele não estava lá no meio daquela multidão ouvindo isso aí? Será que ele não estava ouvindo Jesus? Ele escreveu isso aí? Será que, eu estou vivendo aquilo que eu ouvi lá no monte. Então eu posso falar do que eu ouvi e do que eu estou vivendo. Eu posso escrever. Salmo 37, 5, 6. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que fala lá em Mateus? Descansa, não se preocupa com o dia da manhã, confia nele. E o mais, ele vai te vestir, ele vai dar de comer, ele vai te dar de beber, ele fará. E achei também uma correlação em Isaías 43, 19. Quem pode ler? Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura não a conhecereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Olha aí, irmãos. Caminho no deserto, rios no ermo. Você não tem isso, mas ele vai colocar. Então essas são as correlações que embasam esse texto de Mateus. E tem mais. Se você for procurar, tem mais textos na Bíblia que Deus fala que Ele vai te sustentar com o melhor dessa terra, papapá. Tá? Aplicação, não vivermos ansiosos, crer na soberania e cuidado de Deus e buscar o seu reino. Buscar o seu reino não significa só você vir no culto. Aqui é uma reunião daqueles que buscam o reino. Mas o buscar o reino é no dia a dia. É buscar a sua palavra, é intimidade com Ele. É pedir para Ele revelar para você a vontade dEle. É pedir para Ele revelar os caminhos dEle para você. Os segredos do coração de Deus a gente consegue com intimidade. Irmãos, no mundo que a gente está hoje, ontem mesmo lá, os caras atacaram um hospital lá no Irã que morreu 80 crianças. Até onde eu tinha visto. Vocês acham que o reino de Deus não tem que ser manifesto no nosso mundo? Vocês acham que o reino de Deus, uma nação invadindo a outra, o reino de Deus não tem que ser manifesto através de nós, nesse mundo? Não estou falando das grandes igrejas com 50, 60, 70, 80 mil membros. Estou falando da nossa. Porque cada um de nós é um reino, cada um de nós é uma igreja. Cada um de nós é uma igreja e nós participamos de um reino. Juntos nós somos um reino. Vai lá. E vamos finalizar com Romanos 12. Romanos 12 também é bacana esse texto. Vai lá, Rafael. Vai se preparar para o sermão. Romanos 12, 1, 8. Ó. Olha só. 12, 8? 12, do 1 ao 8. Paulo escrevendo de Coríntio aos irmãos em Roma. Paulo, quando escreveu essa carta, ele não estava em Roma, ele escreveu de Coríntio. Se fosse na nossa época, ele teria um grupo de e-mail, um grupo de WhatsApp, né? O grupo de WhatsApp dos irmãos de Roma. Oh, como as coisas mudaram, né, gente? Paulo escrevendo de Coríntio aos irmãos em Roma. Versículo 1. Quem pode ler o 1? Romanos 12, do 1 ao 8. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sensacional isso, irmãos. Isso aqui dá uma observação até grande, olha só. Paulo... não, grande não. Paulo roga que os irmãos de Roma se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Ou seja, o que é se sacrificar? Se sacrificar é você abrir mão das suas vontades, é você viver a palavra de Deus, buscar a direção dele, é você renunciar ao pecado. Olha que sacrifício é nós renunciarmos ao pecado, porque o pecado é bom. O pecado é bom, não, é gostoso. Traz conforto, né? Traz prazer, né?
Então você renunciar ao pecado, é o que ele fala, é um sacrifício você renunciar ao pecado. O 2. Não vos conformeis. Pode ler, André. Não vos moldeis a sistema deste mundo, mas sejam transformados pela inovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o bom, agradável e perfeito vontade de Deus. Paulo pede que eles não se amodem ao padrão deste mundo, mas busquem transformação. E assim vamos experimentar e comprovar. Não é só experimentar. É experimentar e falar, é boa. É boa. Já comeu lá na parmegiana, lá no bar do Alemão? É boa. Você fala, eu tenho que experimentar, é boa, é boa. Então você vai experimentar e falar, é boa, perfeita vontade. Então não é só experimentar e comprovar. Tá todo mundo falando aí que é boa, vou lá comer para ver se é boa mesmo. Vou comer aquele pastel ali, todo mundo passa e fala que é bom. É bom. Então, ó, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus não é só boa, ela é perfeita e agradável também. Olha só. Meu, aqui dá para você trinchar. 3. Alguém leu 3? Olha, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em suas autoavaliações, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Olha só, não queira ser além daquilo que Deus te fez para ser. Paulo alerta os irmãos a não buscarem ser além daquilo que Deus os fez e os chamou, a viverem de forma equilibrada. Então a Bíblia, ela diz o quê? Que você não pode viver nem aquém, nem além. Você tem que viver dentro. Porque às vezes é igual o irmão falou aqui. Às vezes Deus já te capacitou, mas você não sabe. Por que você não sabe? A falha não está em Deus, meu amigo, está em você. A falha é porque Deus já deve ter e Deus já deve ter colocado desafios para mostrar para você que você é capaz. Mas às vezes a gente está fugindo do desafio para não. E a gente nunca vai descobrir que é capaz, porque a gente foge do desafio. E tem pessoas que têm medo. Medo paralisa a gente. Fala, Zé. Porque aqui ele fala que conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tem que ter fé. Você entendeu? Conforme a medida, né? E cada um de nós tem a sua medida de fé. Sim. Então é de viver de forma equilibrada. E isso ele vai destrinchar do 4 ao 8. Quando ele fala para a gente não se sentir superior a ninguém, do 4 ao 8 ele fala. Quem pode ler do 4 ao 8? Lê já todos, do 4 ao 8. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Olha aí, irmãos. Por que ele fala lá em cima que a gente tem que ser equilibrado? Porque cada um dentro da casa de Deus vai ter uma função. Olha só. Paulo afirma que fazemos parte do contexto de corpo e todos têm funções específicas e igualmente importantes para a edificação do corpo. Não é a sua edificação. Então você ensina, você exorta, você prega, você é de serviço. Não é para a sua edificação, é para a edificação do corpo. Então por que ele fala lá que você não tem que se sentir maior, superior aos outros? Porque o que prega, ele não pode se sentir superior ao que varre a igreja. O que varre a igreja não pode se sentir superior ao que cuida do estacionamento. O que cuida do estacionamento não pode se sentir superior, porque nós precisamos um dos outros. A igreja não vai viver só de pregação, vai? A igreja ela vai viver de alguém que cuida da parte da limpeza da igreja.
Porque senão ninguém vai vir daqui a pouco. O cara fala, eu vou lá para sujar minha roupa, eu fico em casa. A igreja não vai viver só da limpeza. Porque se tiver só gente para limpar e não tiver gente para pregar, vai ser um templo bonito, cheiroso. Vai servir de templo tipo uma visitação. Sabe quando tem lá o museu do futebol? Vamos abrir na nossa igreja o museu. Bonito, gostoso, né? Aqui já aconteceu tanto mover de Deus, mas hoje não acontece mais. Está vazia. Então a igreja, ela vive como um corpo. Já machucou a unha do dedinho? Incomoda, né? Que fica batendo. Machucar dedo, assim, canto de dedo é dose. Que fica batendo aquilo ali. É um negócio que tira a nossa paz aquilo ali. Aí você vai ver, é um machucadinho tão pequeno. Você fala, mas isso aqui tirou minha paz o dia inteiro. Que o cara vai botar a mão no bolso e enrosca. Nossa, que aflição que dá na castura, cara. Então, em harmonia, todos nós. Vai ter suas desavenças dentro da igreja? Tem? Claro que tem. Claro que tem. A desavença é tratada depois. Mas vai ter? Vai. Porque eu não gostei, André, do jeito que você fez. Você tem liberdade para mim e falar, Daniel, por que você não gostou? E a gente chega no entendimento. O que eu ficar? Vanessa do céu, vem cá. Eu não gostei do que o André fez. É mais fácil eu chegar nele, uai. Ele vai ficar mais feliz, eu acho, eu chegar nele e falar. Porque se você for maduro e todos nós estamos num processo, você vai entender aquilo como uma melhora. Né? Vocês precisam sair? Fica à vontade. Não, vai lá. A gente finaliza aqui. Tá? Porque a congregação mesmo, a igreja de congregação, toda célula, se emocionam até para fazer as atividades de trabalho. Sim. Você é inimigo seu. Depois de tanta palavra. Eu acho que é melhor você levar lá para cima, o pessoal toma lá no final. É, melhor. Vai lá, Zé. Então é isso, o pessoal se une até para... E é legal, é gostoso, irmãos. Então, principalmente... Sim, eles fazem o próprio prédio deles, né? Interpretação. A interpretação que eu trouxe. Nossa vida precisa agradar a Deus em santidade, como um sacrifício vivo. E sabendo disso, entendendo isso. Por isso que é culto racional. Racional significa o quê? Você sabe o que você está fazendo. Não é igual aquele chazinho que você toma lá, a ayahuasca lá. Você fica muito louco, não sabe o que está fazendo. Não, você sabe o que você está fazendo na casa de Deus. Você levanta a mão porque você sabe o que você está levantando a mão. Você dança porque você sabe o que você está dançando. Você fica quieto porque você sabe que você está ficando quieto. Então dentro da casa de Deus você sabe tudo o que você está fazendo. Deus ele não te dá um negócio lá que você fica entorpecido. Irmãos, o espírito é sujeito ao homem. O espírito é sujeito ao homem. Então, a gente às vezes fala, você vai nessas igrejas pentecostal até a última, né? E às vezes na nossa também. Então você tem que tomar cuidado. Não, tem que tomar cuidado, porque santidade, agradar a Deus, sacrifício vivo, sabendo, entendendo o que você está fazendo. Então, como o pastor sempre fala, intencional. Tudo que você faz dentro da igreja tem intenção. Né? Não podemos entrar no formato de pensamentos e atitudes do mundo, mas buscar transformação da mente de acordo com a sua palavra. Isso agrada a Deus. Olha a forma como o mundo está pensando, irmãos. Olha a forma como o mundo está pensando. Totalmente contrário. O mundo está um negócio de louco. Está coisa de louco o nosso mundo. O nosso mundo, para você ter uma ideia, os caras agora, em primeiro lugar, a gente está idolatrando político. Né? Os novos idólatras, os novos ídolos da igreja são os políticos. Né? Em segundo lugar, a gente está idolatrando criminosos. Você viu essa série que fizeram aí da que matou o marido cortado lá, Tremembé? Eu não assisti, irmãos, eu não assisto. A gente está idolatrando o criminoso, ele tem que ficar o criminoso ele tem que ficar no esquecimento. Romantizando, tem que ficar no esquecimento o criminoso, irmão. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Tava vendo aquela mulher lá falando, o tal de Sandrão. Você viu o crime dela? Ela matou um menino de 12 anos. Cara, e a gente fica lá. E a gente fica... Então, olha o pensamento do mundo que às vezes a gente traz para dentro da igreja. E a gente normaliza isso. Normaliza, irmãos. Cuidado. Cuidado com o que a gente traz para dentro da nossa casa. A gente vai normalizando, porque bota medo, daqui a pouco já não é tão perigoso assim, veja.
Daqui a pouco já está sentando do seu lado. Daqui a pouco já está indo para a cama com você. Daqui a pouco já abre a sua geladeira. Posso falar um negócio para vocês? Vide Big Brother Brasil. Cuidado com o que você leva para dentro da sua casa. Ali não tem nada de bom. Alguém falou assim para mim: não, mas ali você descobre. Você vê como é que o ser humano se comporta. Não precisa disso. Na igreja você sabe como é que o ser humano se comporta. É um ambiente que tem preconceito, já teve estupro, já teve... E tá lá, irmãos, e a gente vivendo... Mas aí não é só... Mas aí não é só... Mas aí não... Aí você vai falar, Daniel, mas isso aí é coisa da Globo. Não é. Record. Gente, é uma igreja, é uma emissora de pastor. Os caras têm a Fazenda lá, que é tão sujo quanto. Só muda o nome, que é bonitinho, a Fazenda. Ah, quer virar peão, a obra. Né? Você entendeu? Já trouxe pra cá. Então, aquele seu inimigo já virou amigo, ele já entra na sua casa, abre a geladeira, toma, senta no seu quarto, bota o pé na mesinha de centro e virou amigão. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. No corpo não somos melhores que ninguém, antes cada um tem uma importância igual. E aí as correlações que eu trouxe foi Efésios 4:4. Vamos abrir só Efésios 4:4 e 4:23. A palavra de Deus ela é fantástica, irmãos. Quem achar já leu os dois. Efésios 4:4 e 4:23. Por favor. 4:4. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança. 4:23. Nossa vocação. Isso, aí o 4:23. 4:23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Faz alusão a Romanos 12. Romanos 12, eu coloquei aqui também. Romanos 12 também fala sobre renovação da mente. Ah, tá, eu coloquei 1 Coríntios 12 também, que fala sobre os dons, né? Edificação do corpo, os dons espirituais, né? Aplicação, precisamos viver para agradar a Deus. A Bíblia muda o ser humano e não o contrário. Não é o ser humano que muda a Bíblia. A transformação nos fará capazes de viver o melhor de Deus. A importância do corpo edificado por seus membros. Então você monta isso aqui, essas estruturas, irmãos, isso aqui cada um vai montar de um jeito. Eu montei desse jeito, você montou do seu, que às vezes você acha situações ali de aplicações diferentes das minhas. Às vezes você acha a interpretação diferente da minha. Amém, é porque o Espírito Santo trabalha diferente. E porque você tem uma visão diferente sobre o que você leu. Né? Às vezes você vai achar outras correlações que não sejam essas. Amém também. Achar diferente, mas que tem um entendimento. Tem um entendimento. Não é um negócio fechado assim, nossa, o que o pastor está falando. Não, até porque a gente já viu vários textos, várias vezes o mesmo texto pregado várias vezes e com aplicações diferentes ou de formas diferentes. Essa é a maravilha da Bíblia. Então tem texto que você já ouviu a pregação um monte de vezes. Às vezes é parecido, né? Às vezes diferente, porque o cara vive o pregador, a gente também tem que levar isso, vive num contexto diferente, vive numa outra cultura, então ele traz uma visão diferenciada. Tudo isso influencia quando a gente vai olhar a Bíblia, né? Tudo isso influencia. Se você gosta de ler, se você não gosta de ler, se você é um cara que raciocina, assim, lê uma vez e já entende, se você vai ter que ler 3 vezes para entender, né? E as aplicações. Então, assim, continuem fazendo esse tipo de exercício. Né? Continuem. Se tiver dúvida, me pergunte. Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui? É bom isso. Né? Não, segue mesmo, irmãos. Porque para você pegar a prática. E você não precisa de muitas ferramentas para você pegar detalhes da Bíblia que você nunca pegou em revelação de Deus. Talvez você nunca... Ela está ali, não é revelação nova, tá? A Bíblia não tem revelação nova. As revelações estão todas na Bíblia. Tá?
Mas é revelação que às vezes você nunca prestou atenção. Fala, cara, eu nunca prestei atenção nesse negócio aqui que está escrito. Eu tenho uma pastor Paulo, ele fala assim, que a Bíblia é ensinar em Paulo. Existir Jesus. Sim. Assim, tem muita coisa. Muita coisa. Lendo. A Bíblia não tem jeito. Mas eu falo para os caras, até passageiro mesmo, que estava pensando em ser motorista de aplicativo, você confirmou, acho que no primeiro, um dos requisitos é você conhecer a cidade. Para você saber as ruas do bairro onde você vai. A Bíblia é a mesma coisa, mano. Você vai ler você tem que ler. Aqui, você vai estar lendo ali, vai pegar o Antigo Testamento, você já correlaciona no Novo Testamento. Sim. Leia, tenha no seu celular um dicionário bíblico. É legal você ter um dicionário bíblico no seu celular. Aquela Bíblia que você citou que a gente ganhou na igreja. Nossa. Aquela Bíblia é demais. Você é louco. Ela é muito boa. Cada versículo tem uma explicação. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa, aquela Bíblia. Muito boa. Eu já usei ela. Muito boa. Muito boa. Ó. Depois da oica aqui na apostila, página 12, tem o passo a passo do sermão. O que eu vou pedir para vocês, irmãos? Ó. E aí a gente começa, porque lá atrás, 12. Lá atrás, eu falei disso, mas eu expliquei o que era. Aqui, além de explicar de uma forma mais ampla, também é a gente entender, tirar dúvidas, né? Por exemplo, ó, passo a passo do sermão, introdução, começar é difícil. Vocês... Fecha essa porta aí para mim, beija. Parece que não, mas uma frestinha que fica, faz um barulhão, né? Por exemplo, De fora, deixa de fora. Quem esteve aqui ontem no culto dos jovens? Edivaldo veio, eu vim, acho que só nós dois, né? Vieram, eu vi as duas meninas chegando, eu estava na porta, ontem eu fui porteiro ali. Quero ver alguém mexendo nos carros. A Ozenira, ela fez uma introdução muito legal. Né? Que ela pegou... O tema do culto era a armadura de Deus, Efésios. Né? Então ela pegou o quê? Nada melhor do que isso, para você contextualizar, de você trazer guerra. Você usa armadura onde? Você usa armadura para assistir o jogo do seu time no estádio? Para trabalhar? Para trabalhar? Você usa na guerra, né? Você usa na guerra. Então ela trouxe um panorama das guerras mundiais. Eu falei até ontem para minha esposa, foi uma aula de geopolítica, né? Ela trouxe um panorama que levou ali mais ou menos, dentro do tempo do sermão, uns 30% do sermão. Não foi uma introdução curta. Não foi uma introdução curta. Né? Mas foi uma introdução entendível, aonde ela, desde o começo ela falou, eu tenho que falar isso aqui para vocês entenderem o que eu vou falar depois. Porque quando você traz para o atual, você consegue compreender a Bíblia. Né? Então você consegue compreender. Então você está falando de uma coisa que está acontecendo, atual, e depois você aplica sobre a armadura de Deus dentro daquilo que foi falado. E está acontecendo guerras, irmãos. É simples. Muito atual. Muito atual. Né? Então nada melhor do que as guerras que estão acontecendo para a gente mostrar as guerras que estamos enfrentando. Mental. Aqui, ó. Mental. Tá? E depois ela trouxe ali, se vocês puderem observar, ela trouxe, ó, começar é difícil. Muitos escritores escrevem a introdução quando terminam o livro. Alguém disse, o pregador começou por fazer um alicerce para arranha-céu, mas acabou construindo apenas uma casa de cachorro. Ou seja, o cara faz uma bela de uma introdução, nossa, mas ele não desenvolve o sermão. Quando você vê a introdução, você fala, meu, essa pregação vai ser pá! Aí o cara começa, não desenvolve bem, a igreja não entende, você sai mais lembrando do que ele falou no começo. É igual um amigo meu, ele falou, cara, eu fui almoçar, eu comia num restaurante e eu pagava, achava barato. Eu ia com a minha esposa, achava barato, e o restaurante chique, cara. Aí depois, na terceira vez que ele foi, quarta vez que ele foi, ele descobriu que ele só comia a entrada.
Ele falou, cara, eu fiquei com uma vergonha, porque a entrada era um restaurante bom, e a entrada, ele achava, ele não conhecia esse sistema. Porque a gente vai aqui, pega por quilo, meu, é povão, né? Você bota lá e come. Ele falou, cara, aí que o garçom me falou, na quarta vez que eu fui, falou, mas senhor, é que o senhor só come a entrada, então a gente só cobra pela entrada. Ele falou, mas a entrada já era uma refeição, Daniel. Então tem sermão, aí depois ele foi e comeu tudo, né? Fez o jantar inteiro, ficou mais caro, aí ele falou, não volto mais, que é caro pra caramba. A entrada tava boa. Então, é o que a gente faz às vezes com o sermão, uma introdução sensacional, cara. Só que é só a entrada, e fica naquilo ali. Vai satisfazer? Nem sempre, porque na entrada eu posso trazer uma história, cara. A história que satisfaz? Não, eu tenho que trazer para a Bíblia, argumentar. Já viram aqueles... Eu gosto de assistir filmes de policiais, que tem a investigação. Eu gosto de assistir aquele Law and Order, CSI, que tem o crime, a investigação, o julgamento, né? Nem sei qual é aquela pessoa. Você tem que argumentar, porque se o cara ficar ali só nas oitivas, como eles chamam, né? O cara vai ser condenado, vai ser solto. Então você tem que argumentar. A palavra é isso, você tem que falar, desenvolver, trazer, né? Então, começar é difícil. A introdução é tão importante quanto a decolagem de um avião, que deve ser bem perfeita para um voo estabilizado. Ele, por certo, deve envolver o ouvinte, despertar interesse, curiosidade, também ser um meio de conduzir os ouvintes ao assunto que será tratado no sermão. Tipo assim, o que esse cara vai falar? Né? Esse cara prendeu minha atenção, vou ficar aqui para ver o que ele vai falar. Vou ficar para ver o que ele vai falar. Jesus, quando ele entra lá no que ele fala o Deus desconhecido, né? Ele entra lá em Atenas, viu aquele monte de coisa assim, ó. Da partezinha. Aí lá tem um lugar escrito assim, o Deus desconhecido. Pra que tem aquilo ali, mano? É aquilo que ele pega. Os caras ficam e voltam no outro dia, cara. O cara fala, o que esse cara tem para falar? Eu vou lá para ouvir o que esse cara tem para falar. Então é isso, você desperta a curiosidade, atenção, uma boa introdução, também dá ao pregador segurança, tranquilidade, firmeza e liberdade. Porque se o pregador ele começa com uma boa... Também tem isso, irmãos. Você começa a pregar e você vê que a igreja... Puxa vida, a igreja está animada com o que eu estou falando aqui. Aquilo te dá segurança para você continuar. Agora está lá, tá todo mundo... Tipo, não estou entendendo nada desse cara. Esse cara, que coisa... Aí o pessoal já começa a conversar com o outro, sai para beber água. Aí você já fica meio inseguro, falando, o povo não está gostando disso não, cara. Aí celular, o que mata um pregador é você perceber que as pessoas estão no celular, cara. Tipo, não adianta você falar que você está digitando e prestando atenção, que você não está, cara. Você não está, mano. Você não está. Meu pai me ensinou assim, você está na igreja com sono, vai lá fora e lava o rosto. Fica na porta um pouquinho. A gente sabe do cansaço que é, né? Nossa vida não é fácil, irmãos. E às vezes você pega ali no momento que você está cansado mesmo. Isso é normal. Não adianta querer tirar o cansaço físico da equação. Né? Não adianta. Aí vai lá, lava o rosto. Né? Então aquilo te dá segurança. E aí ele fala aqui, irmãos, nós já vamos terminar, de vários tipos de ilustração. Né? Tem a ilustrativa. Aí eu quero que os irmãos em casa leiam, porque aqui é muito de leitura, né? Irmãos, leiam em casa os tipos de ilustração. Depois na página 13 ele fala que tem a ilustração tem a ilustrativa, tem a definição, tem a divisão, convite, interrogação, suspense e alusão histórica. Ontem o que a Zeli trouxe foi a alusão histórica, né? Ela estava mostrando o que está acontecendo. Depois tem as características do sermão, na página 13. Dicas. Corpo do sermão, como tem que ser. Como tirar pontos do sermão, na 14. Características do corpo. Conclusão e apelo. Né? E aí, na semana que vem, aí os irmãos leem isso em casa, durante essa semana. É muito autoexplicativo isso aqui. Né? Como a gente fala lá em casa, é autoexplicativo. A gente vai fazer o devocional lá e cada um tinha que explicar um texto. Né? E meus filhos falavam assim, mãe, isso aqui é autoexplicativo.
Eu falava, tá, não existe isso. Explica o que é. Um auto-explicativo, meu Deus do céu. Eu acabei usando aqui, ó, irmãos, como é que é. Mas são coisas que vocês vão ver que é nada de difícil. Você ler isso aqui e entender, porque faz parte. E a partir da semana que vem, irmãos, nós vamos começar a montar sermões. Explicar como que é a estrutura do sermão. Aqui na página 15 em diante tem o sermão temático, 3 exemplos. Textual, 3 exemplos. E tem o expositivo, 3 exemplos. A gente entender como que é esses 3 exemplos de sermão, né? Por exemplo, o pastor ele prega muito em cima de sermão temático. Né? A gente só vai saber definir isso quando a gente começar a entrar. Quem prega muito em cima de sermão expositivo? O sermão expositivo é como se fosse uma aula. Quem prega muito é o Hernandes Dias Lopes. O Augusto Nicodemos. Ele pega o livro de Amós. Ele fala, hoje o meu sermão, é bem assim mesmo. Hoje o meu sermão vai ser sobre o livro de Amós. E ele discorre sobre o livro de Amós inteiro. Eu falo, esse cara é bom. Contexto, porque o cara falou, para quem ele falou, o que ele falou. E, no final, aplicação. Né? O expositivo é como se fosse um estudo mesmo, sabe? Já ouviram os sermões que são estudos. Né? É um sermão que demora mais tempo. Né? Eles contam como era a vida, como o povo vivia. Exatamente. Por que está recebendo aquela profecia? O que eles estavam fazendo de errado? Da onde que Amós veio? De que família? De que família que Amós veio? O pobre do Amós. Eu estou falando de Amós porque eu escutei um dele de Amós. Cara, Então você tem que ter muito conhecimento bíblico para explicar. Ler muita Bíblia, tá? E aí a gente vai começar a definir dentro dos parâmetros de exemplos de sermão. Depois a gente vai montar, igual a gente fez com o Oica aqui. Cada um vai montar o seu sermão, escolher um sermão para montar, um tipo de sermão num tema. A gente pode definir um tema até para todo mundo, ou se cada um define um tema, monta uma estruturinha, vamos avaliar juntos, tá? Para a gente poder evoluir dentro do assunto. O Rafael já está nessa aula. Não, o Rafael já está lá. Ele foi até arrebatado, ele estava sentado aqui, ele foi arrebatado, Rafael. Estava no terceiro céu. Meu Deus, igual o Paulo. Tá bom, irmãos, vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento. Nós te agradecemos pela tua palavra mais uma vez, pelo teu ensino, pela troca de ideias, pela disposição dos meus irmãos em estar aqui. Aqueles que não puderam vir, te agradecemos, ó Pai, que eles também sejam edificados pela tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que os ensinos que estão aqui, que nós conversamos, que teu Espírito Santo possa trabalhar em nós, Senhor Deus. Em nós, para sermos melhores a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bota, eu vou...